Bom, então agora, para a gente fechar essa trilha bacanérrima de produto, queria começar agradecendo aí principalmente a organização do TDC por todo o apoio. E é isso, vamos falar então um pouco sobre gamificação como ferramenta de retenção. Queria que vocês levantassem a mão aqui, quem já ouviu falar de gamificação, quem já trabalhou com gamificação. Já ouviram falar ou já trabalharam com? Ah, vai ser ótimo trocar experiência com vocês, então. Maravilha, maravilha. Então tá, aqui não tem nenhuma verdade absoluta, espero que a gente possa muito mais trocar do que esse é um papo unilateral. Tá legal? Então vamos lá, deixa eu me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou aluna. A minha formação ela é um pouco peculiar. Eu caí nesse universo de produto um pouco de paraquedas. Eu tenho mestrado em comportamento do consumidor. A minha dissertação ela foi em neurociência do consumo, usando aspectos da semiótica, da neurociência e do marketing. Eu sou fisioterapeuta de formação, especializada em neurociência. Tenho um primeiro MBA em marketing, um segundo MBA em liderança, pós em design, e depois disso tudo, acabei caindo em produto. Tive um grande mestre, que é o André Moraes. André, se você estiver assistindo, um beijo para você. Hoje eu trabalho na CIT ou CINT, não sei quem aqui conhece, mas é uma baita de uma empresa. Estou lá desde 2021, desde o ano passado, início do ano passado. Já caí nesse projeto, que é o projeto que eu vou contar um pouquinho para vocês. Eu sou a UX dentro dessa squad. Tenho um time que trabalha comigo que é sensacional, um arquiteto, são 2 devs, o nosso PM, um Scrum Master, enfim, um time muito, muito altíssimo nível. Tudo que eu aprendi de produto, eu aprendi com eles. Então, eu sou relativamente nova em produto, mas já tenho um tempo aí em startups e em inovação, mas com produto mesmo digital, tem 2 anos. Bom, acredito muito no trabalho em equipe, aliás, eu só acredito no trabalho em equipe, acho que é a única forma da gente construir realmente mudanças e produtos sustentáveis. Vamos lá, então, toda apresentação, pessoal, eu vou falar muito de gamificação, é o tema, obviamente, então quero já deixar as principais referências usadas. Tem 2 caras que são referência nesse assunto, o primeiro deles se pronuncia Yukai Shao, pelo menos foi assim que eu ouvi ele falando o próprio nome, mas isso é o de menos. Esse cara, ele é considerado por muitas pessoas como o papa da gamificação, e esse livro como a bíblia da gamificação, né, que se chama Gamificação Acionável. Então, para quem tem interesse no assunto, sugiro fortemente que vocês procurem esse livro. Se não quiserem ler o livro, dá um Google no YouTube, que tem um monte de palestra desse cara falando sobre o assunto. O nosso tempo aqui é curto, então eu não vou poder ir tão profundo nisso, mas para quem se interessa, não deixem de olhar essas 2 referências que realmente são muito, muito, muito ricas. Papa ou não, sem esses jargões, Papa, Bíblia, o fato são referências muito interessantes sobre o assunto. E o segundo é um livro que se chama Loyalty 3.0, que fala um pouco sobre esse conceito de lealdade 3.0. Vou falar um pouquinho dele logo em seguida. Então, o que é esse conceito de Loyalty 3.0 ou lealdade 3.0? Qualquer pessoa que trabalha com produto, seja digital ou não, espera, ou pelo menos é importante que você espere que o seu consumidor seja leal a você, né? E o que esse conceito ele diz para a gente? Na verdade, esse conceito nada mais é do que ele mostrar a fortaleza que é você combinar essas 3 palavrinhas, né? O Big Data, a motivação e a gamificação. A gamificação eu não vou me estender, porque a gente vai falar muito disso ao longo da apresentação. E por que o Big Data, né? Seria um desperdício a gente não aproveitar
todos os dados que são gerados quando a gente está no ambiente digital, né? Quando a gente está nesse ambiente digital, o tempo inteiro a gente está deixando rastro do nosso comportamento, rastro daquilo que a gente pensa, tudo que a gente faz. Então, esses dados são absolutamente valiosos. Então, quando a gente fala de usar esses dados de forma assertiva, é que a gente consiga ter, de fato, um banco de dados e não um bando de dados. Porque se você não souber aproveitar esses dados, eles serão inúteis. E não é isso que a gente quer. Tá? E a motivação, né? Da onde que vem a motivação? Eu vou falar em seguida. Pessoal, a motivação, o nome ele já dá uma pista, né? É você motivar a ação. E como é que isso acontece? A motivação ela faz parte de uma junção desses fatores intrínsecos e extrínsecos que levam a gente a nos engajar constantemente para que a gente possa atingir um objetivo. Eu quero dar um exemplo simples. Malhar na academia. Quem aqui faz exercício, malha, vai para a academia, enfim, não é sedentário? Só uma pessoa, gente, não é possível. 2, 3, que bom. Por favor, né? Meso. Você é um tentante, como a gente chama no nosso produto. Vou falar um pouquinho disso. Mas tá bom, pelo menos você já vê valor na atividade física. Malhar na academia. Quando vocês que malham, vocês vão para a academia, vocês vão fazer algum exercício, eu imagino que vocês têm alguma motivação para isso. Para alguns, essa motivação pode ser simplesmente aquele prazer que quem corre... Se você for conversar com um corredor, você vai entender, não, aquele prazer que a corrida me dá, aquela dor que eu sinto na perna depois do 20º quilômetro. Tem gente que tem essa motivação. Tem gente que quer sentir o bíceps inchado, crescendo. Então, quanto mais doer no dia seguinte, mais motivada a pessoa fica. Ou então, pegar mais peso no dia seguinte. Tem gente que a motivação é simplesmente emagrecer. Tem gente que malha só para poder comer mais. Então, eu malho para comer. Quem não ouviu? Pois é. Quem nunca ouviu isso? Eu malho para comer. Para depois ir num rodízio. Então, quantas pessoas não... Ou para equilibrar, né? Na minha primeira meia maratona que eu fiz, em um passado longínquo, quando eu pisei na linha de chegada, eu vi, assim, pelo menos uns 5 acendendo um cigarro, o outro tomando uma cerveja, e eu não conseguia entender aquilo. Eu falei, mas como é que é isso? A pessoa acaba de correr 21 e acende um cigarro. É o tal do equilíbrio. Essa é a motivação, para se livrar da culpa, né? E isso acontece. Tem gente que a motivação é emagrecer. Tem gente que a motivação é a outra pessoa falar, nossa, como você está bem, como você está em forma. Não interessa. A questão provavelmente, muitos de vocês vão ter uma combinação desses fatores, que são os fatores externos, que são essa motivação intrínseca que a gente chama, e fatores internos. E esses fatores internos é de cada um. Cada um vai ter a sua motivação. E nós, como seres humanos, somos seres absolutamente complexos. Por favor, não olhem para a motivação de uma forma binária. Binário é o robô, binário é o algoritmo. Somos seres humanos. Então, não temos esse comportamento binário. Somos complexos e que bom que somos complexos. Então, tentem entender a motivação como um espectro, né? Onde aqui eu tenho a motivação intrínseca e desse lado eu tenho a motivação extrínseca. Provavelmente, muitos dos nossos desejos eles vão passear dentro desse espectro. Claro que, de repente, quem joga na Mega Sena tem uma motivação muito clara, ganhar aquele dinheiro. Então, não tem nada de intrínseco nisso, você quer aquele dinheiro. Mas, normalmente, todas essas nossas vontades, elas passeiam dentro desse espectro. Tá? Opa, passei errado. Vamos lá. Então, o que é a gamificação propriamente dita? Não vou ficar aqui lendo o slide, mas o conceito ele é muito simples. É você pegar a dinâmica dos jogos. E por que dinâmica dos jogos? Né? Por que esse nome se chama gamificação? Muito provavelmente, a indústria dos jogos ela foi a primeira a realmente ter um foco no usuário. Por quê? A indústria de jogos passou décadas com um objetivo único,
que era simplesmente entreter aquela pessoa ali daquele outro lado. Claro que você vai matar um dragão ali, você vai salvar a princesa ali, mas o objetivo é um só: entreter a pessoa que está do lado de lá jogando. E por isso que esse nome se chama gamificação, gamification, enfim, como queiram chamar, português, inglês. O fato o que essa indústria hoje que a gente trabalha de tecnologia ou de administração, enfim, são milhões de indústrias que pegaram esse conceito dos games. Que conceito é esse? Essas pequenas táticas que você tem para entreter. Quem aqui tem filho pequeno que não sai do videogame? E que você tem que pedir, pelo amor de Deus, para parar de comer. Não digo nem filho pequeno, porque provavelmente muitos aqui... Pois é, eu falei pequeno, mas depois me arrependi. É natural que quando você fica ali jogando Candy Crush, você vê ali as pessoas desesperadas dentro do metrô, dentro do ônibus, jogando Candy Crush, e não tem nada demais no Candy Crush. Tetris já fazia isso muito antigamente. Então, o que é a gamificação? Nada mais é do que você roubar esses elementos, derivar esses elementos que deixam a gente viciado, e deixam mesmo, e jogar isso para um universo corporativo. Tá? Por que corporativo? Porque, nesse caso, pelo menos no caso aqui do nosso produto, é o que a gente está tentando fazer. Engajar a nossa audiência a partir desses elementos da gamificação. E aí, pessoal, eu trago aqui, provavelmente existem outros modelos, existem outros frameworks, mas esse é um modelo muito interessante, que ele se chama octálises. E da onde que vem esse nome? De um octágono. Eu não trouxe a figura do octálises pura e simplesmente porque eu não achei uma imagem em alta resolução que fosse ficar bacana aqui. Mas com o Google rápido, vocês colocarem esse nome, vocês vão ver que ele é um octágono, e cada um dos lados desse octágono, ele traz o que eles chamam de core drive, né? São drivers de motivação. Repara, esse é um framework totalmente baseado na motivação humana. Então, o Yukai Shao, eu sempre confundo como eu falo o nome dele, mas é isso mesmo. Yukai Shao, que é esse camarada, ele traz esses drivers core, que ele chama, de motivação humana. E quando eu vou dar algum exemplo de cada um deles, eu vou passar por eles, e tenho certeza que vocês vão lembrar de outros quando eu passar. Tá? Então, são 8 esses drivers, começando por significado, né, que é o senso de propósito. Quem joga ou já jogou videogame sabe que logo no início do jogo você tem aquela historinha, né, que antigamente era aquela coisa bem 2D, aquele 16 bits aí para a turma de Nintendinho, Master System, já denunciando a idade. E aí hoje você tem PlayStation 5 que parece um filme, né? Você vê aquele início de videogame, você acha que você está realmente jogando um filme. E esse é o tal do senso do propósito. É você dar significado para aquela narrativa. Tá? Então, o clássico Mario, né? Aquele Mario Bros. Imagino que, pelo menos, quem não jogou já ouviu falar. O Mario, logo no início, qual que é a historinha? O Mario, ele tenta salvar a princesa. Quando ele chega no castelo, cadê a princesa? O Bowser pegou e levou para um outro castelo. E aí começa a jornada do Mario. Então, não é simplesmente eu vou passar de fase. Eu vou passar de fase, eu vou evoluindo, porque lá na frente eu sei que eu tenho uma história a ser cumprida, que é salvar a princesa daquele castelo. O segundo driver de motivação é o empoderamento, que nada mais é do que o aumento do potencial. Vou dar um exemplo para vocês. Em alguns jogos, não quero dizer todos, mas acho que 99% deles, quando você vai passando de fase, as fases vão ficando mais difíceis. Ou pelo menos deveriam ficar mais difíceis. A última fase, o último chefão, ele deveria ser muito mais difícil de ser enfrentado do que o primeiro. Por quê? Você está ganhando confiança, você está se empoderando, você vai ganhando skills e habilidades ao longo da sua trajetória no jogo. Tá? O que é comum também? Você desbloquear mundos. Então, eu passei do primeiro mundo, eu desbloqueio um segundo mundo.
Zwift. Alguém conhece o Zwift? Legal. Então, para a turma do esporte, o Zwift ele é um aplicativo que ele não surge na pandemia, mas ele ganha muita força na pandemia, que é um aplicativo onde você gamifica o seu treino de bike. Hoje ele tem treino de bike e corrida, mas ele surge mesmo com a bike. Bicicleta ergométrica. Vocês podem imaginar que é muito chato e tedioso você ficar em frente a uma parede pedalando sem a esmo, pedalando e pedalando. É chato, é tedioso, às vezes é necessário. Mas o que o Zwift se propõe? Tornar esse treino mais divertido, tornar esse treino mais engajante, aumentar a sua motivação para treinar. O Zwift é um aplicativo todo gamificado. Então, a partir do momento em que você vai avançando no seu treino de bike, e aí o que é esse treino de bike? Você tem um avatar, e esse seu avatar pedala com avatares do mundo inteiro. Computador? Não. Outras pessoas que também têm o Zwift. E você tem o seu coach virtual, que também é uma pessoa real, do outro lado do mundo, que está lá pedalando com você e te ajudando nessa sua trajetória. Muito mais interessante do que pedalar olhando para o nada. Outra coisa que o Zwift faz, a partir do momento em que você vai acumulando esses quilômetros, você vai ganhando pontos. E esses pontos permitem que você dê um upgrade na sua bike virtual, naturalmente, mas que da mesma forma que, por exemplo, num Mario Kart, você passa e ganha uma estrelinha para todo mundo que bater em você ali rodar na pista, o Zwift também tem isso. Você troca a roda da sua bicicleta virtual por uma roda melhor que te dá mais velocidade. Repara, então, esse balanceamento do mundo real e do mundo virtual tem a proposta de trazer um engajamento muito maior para o seu treino. Influência social, o empurrãozinho dos amigos, né? O que é isso? Apple Watch é um exemplo ótimo para isso, fantástico. Estou aqui usando o meu Apple Watch, quem tem aqui vai entender o que eu estou falando. Ele trabalha com 3 círculos principais, né? Então, durante o dia, você tem uma meta que você seta e você tem um objetivo. Um objetivo de horas por dia que você tem que ficar em pé, para estimular você a andar, a você ficar em pé. Movimento, o movimento gasto, você tem uma meta de calorias, meta de sono, não. Você tem 3 círculos para completar. E aí, o que eles fizeram? Existe uma coisa chamada competição. E aí, pessoal, quem é competitivo não tem jeito. Você pode convidar os seus amigos para competir. Tem um camarada aqui, amigo meu, que um compartilha com o outro os 3 círculos. Então, vira e mexe aparece aqui. Lucas terminou um treino de vôlei. Falei, vou perder. E aí, quantas vezes já não peguei 11 horas da noite subindo e descendo a escada do prédio para ganhar do Lucas? Isso pega quem é competitivo, óbvio. Mas repara, é um dos elementos, existem vários. Você pode não ser competitivo, mas você certamente vai ser pego por algum desses outros drivers de motivação. Tá? Por isso que interessante é que você não use só um. Você use e abuse de vários, faça uma junção desses elementos. Então, é o que a gente chama de influência social. O ranking é um exemplo clássico. Tem competição, tem ranking. Quem não quer ficar em primeiro no ranking? Por quê? Vou pegar de novo a motivação intrínseca, porque você se sente incrível, estou no pódio, né? Está aí as Olimpíadas que não me deixam mentir. E o extrínseco, porque muitas vezes quando você está no pódio, você ganha prêmio. Então, você tem, de novo, os fatores externos, extrínsecos e os intrínsecos. Tem o ego, porque eu sou melhor que todo mundo, e tem a grana, o dinheiro, a medalha de ouro, enfim, o externo e o interno. Imprevisibilidade. Surpresas, muitas vezes, são bem-vindas. O que é isso? Voltando para o Mário. Quem já jogou Mário sabe que vira e mexe, você está caminhando ali com o Mário, e o que você acha? Um quadradinho com uma interrogação.
Impossível não pular para ver o que tem ali. É impossível. Não tem como você, vou seguir direto. Você vai parar para ver o que tem ali. Essa questão da imprevisibilidade, ela é muito, muito, muito utilizada. Tá? E, obviamente, quando a gente está trabalhando isso dentro de um produto, é interessante que essa surpresa seja boa. Você não quer que o seu usuário tenha uma surpresa ruim. Evasão, o ato de evitar. O que é isso? Você quer evitar perder. Deixa eu dar um exemplo prático disso. AliExpress, aplicativo chinês de compra. Quem aí conhece? Nossa, gente, o que vocês têm de sedentários, vocês têm de consumistas. Mas o Ali, ele é todo gamificado. Nossa, ele tem milho para você ficar regando, ele tem sementinha. E ele tem uma coisa que é a tal da sequência de uso. Se você entrar todos os dias, você vai ganhar uma moedinha. E isso é cumulativo. Agora, deixa de entrar um dia. Todo aquele acumulado você perde. Então, para você não perder, repara, o ato de evitar, para você não perder aquilo que você poderia ganhar, o que você faz? Você se força a entrar todo dia. Entrou todo dia, um abraço, é uma promoção que você vai ver e você, em algum momento você não vai resistir. E está aí o Ali hoje fretando 4 aviões por semana para o Brasil. E botando medo em muita gente aqui, Mercado Livre, Americanas e todos os outros marketplaces que a gente vê por aí. Escassez, né? Nada como a pressa. Quem nunca se deparou, oferta limitada, ou então faltam 3, compre agora, é o último pacote. O Booking é mestre em fazer isso. O último quarto foi reservado agora, só tem mais um com esse preço. É isso, são estratégias justamente para pegar você naquela sensação do FOMO. Quem já ouviu falar nesse termo? FOMO quer dizer o quê? Fear of missing out. Você não quer perder isso, né? Então, esse limitado, aproveite agora, vai acabar, te deixa com medo. E aí isso faz com que você se engaje com aquilo. Propriedade, acúmulo de coisas. Vou para o Sonic agora, que é um outro jogo clássico que denuncia a idade. O Sonic é um porco-espinho azul que ele passa a fase inteira simplesmente correndo e coletando anéis. Anéis, acúmulo de coisas. Quanto mais anéis você tem, mais vida você ganha. Porque quando você é machucado ali no jogo, o que te salva são esses anéis. Você perde alguns, mas é o que vai te dando vida ali para frente. Então, esse acúmulo de coisas também é uma estratégia. Voltando para o Zwift, que é esse aplicativo de exercício gamificado. O Zwift, ele não me diz quantas calorias eu gastei no final do meu treino. Ele me diz quantos pedaços de pizza eu gastei. Gente, e é assustador. Depois de um ano, eu falei, se não tivesse o Zwift, eu ia assim... É desesperador, porque eu acho que foram 300 pedaços de pizza, um negócio assim. Eu falo, gente, imagina se eu tivesse sedentária, porque eu sou do tipo que malha para comer. Então, o Zwift também, ele trabalha muito nisso. E, por fim, a conquista, que talvez seja o core da motivação e uma das táticas de gamificação mais conhecidas, que são as recompensas arbitrárias. Eu estou falando de medalhas, aqueles badges, né? Alguém falou do Duolingo, acho que foi a Bárbara, não sei se ela está por aqui ainda, mas é isso, o Duolingo, ele é um bench, um dos meus favoritos também. O Waze assim, muito fera nisso. Tinha um antigo também, que você era o prefeito da... Ai, me esqueci o nome daquele aplicativo. Qual? Não, era um que você fazia um check-in no lugar. Isso, Foursquare, exatamente. Então, repara, quando você começa a ganhar status, né? Então, você pega de novo, no intrínseco da pessoa, ninguém conhece mais. Strava, com aplicativo também de exercício, você vira o Local Legend, ninguém fez aquele tempo melhor do que você. Apple Watch, quem tem um Apple Watch vai reparar que todo início de mês chega lá um desafio para você. Desafio de janeiro, caminhar 130 quilômetros.
Isso é interessante. 130 quilômetros é para todo mundo? Claro que não. Lembra que eu falei de dados do Big Data? Ele pega o meu histórico e me desafia no meu histórico. Ele não pode, ou pelo menos assim, seria uma estupidez que ele me desafiasse a partir de um dado de uma pessoa que é um Ironman, por exemplo, que corre 70 quilômetros por dia. Eu corro 5 e olha lá, hoje em dia. Então, eu preciso conhecer muito bem o meu usuário para que eu consiga dar o desafio de forma super assertiva. Então, esse é o framework Octalysis. E aí, agora, trazendo a gamificação aplicada. Contar um pouquinho do produto que a gente vem trabalhando lá na Squad. Esse é o Crava. Sugiro que vocês não baixem agora, esperem que eu vou dar um código no final para vocês ganharem pontinhos extras. Mas o que é o Crava, né? O Crava, ele é um produto construído em parceria da CIT, que é a empresa onde eu trabalho, e do Grupo SBF. Para quem não sabe, o Grupo SBF é dono da Centauro, tem os direitos da Nike Brasil, que é a Fisia, e do canal Desimpedidos. Então, acho que eu não esqueci de nenhum, acho que são esses. E o Crava, o que é o Crava, né? É esse programa de estímulo à prática de atividade física. Como é que o Crava funciona, né? Antes de falar como é que o Crava funciona, qual que é a nossa principal hipótese de negócio, a nossa principal tese? Quando a gente começou, 1 ano atrás, e o Crava ainda é um bebê parrudo, aquele bebê que nasceu gordinho, mas ainda é um bebê, a gente acreditava que os esportistas eles teriam interesse em ser recompensado pelo seu esforço. Então, essa é a nossa principal tese. E aí, como é que ele funciona? Você baixa o aplicativo, você se cadastra, e aí você se conecta com algum dos nossos parceiros. Que parceiros são esses? Parceiros de track de atividade física. Então, por exemplo, o Strava, o Garmin, o Map My Run, a própria Smart Fit. Então, quem é da Smart Fit também, o Crava tem esse parceiro de track. A gente não traqueia a atividade física, a gente simplesmente puxa de onde você faz. É bem democrático nisso. E aí, automaticamente, todo aquele seu esforço é transformado em pontos. Então, 1 quilômetro para corrida e caminhada vale 1 ponto. No caso da bicicleta, a cada 3 quilômetros você acumula 1 ponto. Trilha, 1 para 1. E natação, a cada 200 metros, você também acumula 1 ponto. E aí você vai acumulando esses pontos. Esses pontos, eles podem ser trocados por algumas coisas. Que coisas são essas? Naturalmente, coisas ligadas à saúde. A gente tem como recompensa, por exemplo, consulta com osteopata, teste de bioimpedância, sessões com personal trainer, desconto na Centauro, desconto na Nike. E uma das táticas usadas é justamente essa. Você ganhar um troféu ou uma medalha por nada é uma coisa. Você ser recompensado por isso é outra coisa completamente diferente. Então, o intuito do Crava é recompensar os esportistas pelo seu esforço. Naturalmente, quem se esforça mais será mais recompensado por isso. Então, assim, não importa se você é um tentante, como o nosso amigo ali, se você é um praticante, se você é um atleta amador, ou um atleta realmente profissional. O fato é, o nosso intuito é recompensar o esportista pelo seu esforço. E a gente tem usado muito da gamificação para tentar reter esses esportistas. E aí, como é que a gente fez para pegar essas técnicas todas que eu falei para vocês e aplicar dentro do Crava? Então, a gente teve alguns marcos. O primeiro deles, gente, e não dá para fugir disso, é a escuta, né? Então, ter essa escuta super atenta é muito, muito importante. Muita pesquisa. Lá no Crava a gente faz, mas assim, muita pesquisa. Eu acho que do ano passado para cá já foram 20, entre pesquisa quali, pesquisa quanti, e aí eu vou puxar um pouquinho para o meu lado, que é a minha bagagem de vida, é pesquisa. Sou pesquisadora há 12 anos, é minha grande paixão, e sem pesquisa não dá nem para começar a conversar. Tá? E análise de dados históricos, né? A
gente tem a turma de Analytics, que é uma turma fantástica também. Dentro dos nossos ritos, a gente tem 2 ritos principais. Um é o Deep Dive de produto, em que a gente abre os dashes toda segunda-feira de manhã, entende como é que foi a semana, como é que não foi a semana, olha mesmo para esses dados do esportista. Carnaval, então, o povo acho que só quis beber, né? Porque o carnaval que teve, mas não teve, o ritmo foi lá para baixo. Mas tem épocas que vai lá para cima esse tipo de treino. Então, a gente começa a olhar esses dados históricos e começar a entender esse comportamento. Então, nem sempre a gente vai perguntar. Claro que a pesquisa declarada, seja quali ou seja quant, é muito importante, mas observar é tão importante quanto, tá? Então, o primeiro passo, isso não dá para abrir mão, é escutar e aprender com quem realmente interessa, que no caso é o seu usuário, no nosso caso, os esportistas. Depois, o que a gente fez? A gente partiu para um workshop colaborativo. Como eu disse, lá na Squad temos arquiteto, temos PM, Scrum Master, a turma de engenheiro de dados, a nossa UI, eu que sou a UX do time. Então, a gente fez esse workshop justamente para que a gente pudesse confrontar as nossas percepções e isso, obviamente, super embasados no que a gente tinha de conhecimento desse consumidor. Então, o workshop, a gente começa a fazer essa divergência e essa convergência colaborativa para que a gente pudesse entender legal. Para o nosso produto, e a gente usou o framework do Octalysis, foi por isso que eu trouxe ele para vocês. Então, a gente precisa usar tudo de uma vez só, ao mesmo tempo? Não, vamos começar pequeno. O feito sempre vai ser melhor do que o perfeito. Sim, assim, isso aí é inegociável. Começa pequeno, mas começa a fazer. Não tinha ninguém ali que era super especialista em gamificação, mas cada um sabia um pouquinho, e essa é a grande vantagem da diversidade, né? Cada um tem a sua experiência e a gente traz e vamos ver como é que a gente alavanca isso. Então, a gente entendeu o que fazia sentido para o nosso produto. Quais dessas técnicas, dessas táticas de motivação eram mais interessantes para que a gente pudesse engajar o nosso esportista, tá? E aí, quando a gente sai desse workshop com uma lista de features, e aí não só features, tá? Mas principalmente a gente saiu com muitas features que a gente tinha esse desejo de implementar, a gente precisa priorizar. Os recursos, eles são escassos, recursos financeiros, recursos de pessoas, eles são escassos, não tem jeito. Então, a gente precisa, o famoso dividir para atacar. Quem já jogou o War aí sabe. Então, o que a gente fez? A gente pegou emprestado um exercício muito legal, não vou fugir do que a turma já falou, Lean Inception, do Caroli. Tem um exercício muito bacana, que é essa revisão de esforço, de valor, de X e de negócios. Então, o que a gente fez? A gente pegou todas essas funcionalidades, eu acho que foram 31 funcionalidades, e botamos na mesa. Ficamos, gente, uma tarde inteira olhando uma a uma e pensando. Falamos com a turma técnica. Pessoal técnico, qual que é o grau de certeza que vocês têm para fazer essa funcionalidade? Repara, não falei de esforço ainda. Falei de grau de certeza que a nossa turma técnica tinha para desenvolver aquela funcionalidade. Legal. Já sabemos o nível de certeza. E agora o esforço. Qual que é o esforço disso? Beleza, vamos dar uma nota lá. Valor de UX. Viu por que era importante a escuta? A gente não ficou chutando o que a gente achava que tinha valor para o usuário. A gente simplesmente recorreu à escuta que a gente tinha feito previamente. E valor para o negócio? O cliente está com a gente o tempo inteiro. Na daily, na planning, a gente roda Scrum lá. Então, na daily, na planning, em todas as tomadas de decisão, o cliente está junto o tempo inteiro. Não existe divisão SBF, CT. Somos um time único. E é uma squad muito, muito, muito unida, e é por isso que o produto vem dando tão certo. Então, a gente passou uma tarde inteira priorizando no detalhe quais features a gente ia atacar primeiro. Tá? E aí depois a gente segue o processo normal do barco, que é jogar isso dentro de um roadmap e incluir num backlog oportunamente e refinar quando chegasse aquele momento. Partimos direto da priorização para feature, para desenvolvimento da feature? Não.
A gente usou e abusou demais de experimentação, então fizemos aquele processo de teste card, learn card, vamos entender se antes de desenvolver, por exemplo, uma feature de ranking, vamos jogar um desafio por e-mail e soltar os vencedores também por e-mail, só para ver se tem aquele fit. Então, vamos começar a experimentar pequeno, para ver se tem liga, e aí sim a gente parte para um refinamento. Tá? E aí a pergunta é, será que a gente conseguiu aumentar os recorrentes? E aí, antes de mostrar o que são, se a gente conseguiu aumentar, eu vou explicar o que são os recorrentes, né? Como eu disse, o nosso público são esportistas, de uma forma geral, seja tentante, seja praticante ou seja atleta. Mas quem são os recorrentes? Hoje, para o Crava, os recorrentes são aquelas pessoas que praticaram exercício nas últimas 2 semanas e voltam ao aplicativo. Porque também de nada adianta a pessoa praticar e pedalar 100 km por dia e não voltar para o Crava. Da mesma forma, também não nos interessa a pessoa que fica voltando ali no Crava, dando atualizar para ver se o ponto vai brotar, porque não vai. Você precisa se exercitar para isso. Então, é uma combinação desses dois. E aí, esse é o resultado que a gente tem. Tá um pouco apagadinho aqui, mas se vocês forem reparar, são 4 trimestres, desde março de 2021, que foi quando o Crava nasce como MVP, e aí em julho, final de julho, foi quando a gente rodou esse workshop colaborativo. Em meados de agosto, a gente começa a implementar as primeiras táticas de gamificação. E desde então, o produto vem dando um boom nos recorrentes, que é essa parcela que, para a gente, é o que a gente chama de creme de la creme. É, de fato, quem nos interessa. Também não nos interessa sedentário acessando o Crava o tempo inteiro. A gente precisa que esse balde de suor ele evapore. O que é isso? Essa evaporação do balde de suor, né? Eu preciso que o esportista ele faça exercício, ele volte ao Crava, ele resgate os benefícios e esse ciclo permaneça de uma forma perene. Eu preciso que o suor evapore. Também não nos interessa que esse esportista somente acumule e o balde de suor dele transborde. Eu preciso que o suor evapore para que ele possa começar o ciclo todo novamente. Pessoal, então, como que, se vocês quiserem começar do zero, aplicar esse conceito? É uma receita de bolo? Claro que não. Não existe, eu, pelo menos, não acredito em receita de bolo para nada, mas é uma forma de quem não está perdido e não sabe por onde começar e quer começar a aplicar gamificação nos projetos, é uma forma de começar, é uma sugestão, tá? Então, a primeira coisa, pessoal, identifique o problema. Qual que era o nosso problema no Crava? A gente percebeu que na época, eram em torno de 10% só dos nossos usuários, nossos esportistas, eram recorrentes. E isso era um problema para a gente. A gente queria pelo menos 1/4 da base. Então, primeira coisa, identificar o problema. Segunda coisa, audiência. Obtenha dados do seu público. Lembra que eu falei da escuta? Não importa, conversa com eles, observa o que eles fazem, não importa o que você vai fazer, mas conheça a sua audiência. E, gente, o comportamento do consumidor muda o tempo inteiro. Somos voláteis. Não adianta assim, mas eu escutei ele 5 anos atrás, caducou. Escuta de novo. Comportamento. Identifique os comportamentos desejáveis da audiência. O que é isso? No nosso caso, qual era o comportamento desejável? A gente quer que a pessoa tenha um combo, que ela se exercite e que ela volte ao aplicativo. Lembra, não adianta só se exercitar e também não adianta só voltar. Eu preciso dos dois. Indicadores. Estabeleça os indicadores chaves. Para o nosso caso, era simplesmente o percentual de recorrente. A gente queria e a gente continua querendo ampliar esse percentual dos recorrentes. Esse é o nosso principal indicador-chave. E a estratégia. Defina como você vai chegar lá. Não saia tirando para tudo que é lado. Entenda o que faz sentido para o seu produto. Começa pequeno. O feito é sempre melhor do que o perfeito. Para quem se exercita, e aí, por favor, só para quem se exercita, não venham sujar a minha métrica, não quero sedentário baixando crava para sujar minha base.
Então, por favor, baixem o Crava, ele realmente é muito legal. Vocês só têm a ganhar, na verdade, o seu suor vai se transformar em recompensas incríveis, acreditem no que eu estou falando. A gente já colocou, por exemplo, um tênis Brooks, para quem corre sabe que é um tênis caríssimo, que beira ali nos R$ 1.000, e por ponto. E, na verdade, o que aconteceu em 15, não chegou nem a 15 minutos, esgotou tudo muito rápido. Lembra da imprevisibilidade, surpresa boa? Também existiu isso. É isso, obrigada. Agradecimento muito especial à CIT, ao TDC, a vocês que estão aqui até agora, à turma de casa e principalmente ao time, que sem eles nada disso seria possível. E quem quiser continuar esse papo, LinkedIn, e-mail, enfim, é fácil de me achar. Luna Paladino certamente não terão muitas. E é isso. Obrigada pelo tempo de vocês.